Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos que, depois que Saulo foi surpreendido por Jesus no caminho para Damasco, se apresentando: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo ficou aterrado. Mas felizmente, depois que ele foi para Damasco, lá aquele discípulo impôs as mãos sobre ele, pediu o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito e, passado um tempinho, já começou a pregar em todas as sinagogas que Jesus é Deus. É uma ousadia muito grande. Eles não acreditavam. Mas o Saulo que era e o Paulo que tornou-se, não é, tinha autoridade para poder dizer isso. E muita gente acreditou. Com isso, a paz veio. Aquela revolução que havia em Jerusalém, por exemplo, em que perseguiam os cristãos, que agarravam de dentro de casa e os levavam para a prisão, acabou, graças a Deus, porque o cabeça disso tudo era Saulo, e ele convertido. Daí ao contrário, né? Todo mundo ficou admirado do que aconteceu com ele, e muita gente acreditou porque Saulo acreditou. Com isso, Pedro, que era o mais velho, o único casado, podia ir para outras cidades. E foi para a cidade de Lida, onde ele encontrou um homem, Enéas, há 8 anos, paralítico, numa cadeira. E Pedro teve muita compaixão dele. E disse com autoridade: Enéas, em nome de Jesus, levanta-te e anda. O Enéas ficou meio atrapalhado, né? Daí Pedro deu a mão para ele. Aí, quando Pedro deu a mão, ele subiu e viu que ele podia andar mesmo. Aí ele acreditou que estava andando e começou a andar. Agora imagina, numa cidadezinha, né? Aconteceu um fato assim, eram 8 anos que ele era paralítico, né? As conversões foram inúmeras, porque viram um grande milagre. Do mesmo modo, Pedro estava lá, mas havia uma senhora
chamada Tábita, que muito caridosa, em todos os sentidos. Ela dava coisas para comer para quem precisava. Ela tecia roupas para os necessitados, porque naquele tempo as roupas a gente não comprava em loja, eram tecidas, né? Então ela tecia para aquela pessoa uma roupa, na caridade que ela tinha e muitas outras coisas desse tipo, de modo que o povo da cidade amava a Tábita. E Tábita acabou morrendo, para a desolação de todos. O povo chorou, a cidade inteira chorou a morte de Tábita. Só que uma pessoa disse: Pedro está aqui numa cidade próxima, vamos chamar Pedro, vamos buscar Pedro. E foram. Pedro veio. Pedro chegou. As pessoas mostravam para ele as caridades que Tábita fazia. Pedro também emocionou-se com aquilo. E chegou ao lado da cama, ajoelhou-se, orou, depois levantou-se e disse: Tábita, em nome de Jesus, levanta. Ela se mexeu, mesma coisa, Pedro deu uma ajuda para ela, né? E ela ficou em pé, e a admiração de todos que estavam na casa, e como também era uma cidade pequena, aquilo correu a cidade inteirinha e muitas conversões aconteceram. Graças a Deus, você é testemunha, você é testemunha de que a Canção Nova é um lugar de milagres. É um lugar de milagres. O que nós temos, o que nós somos, é um milagre. A rádio está completando 42 anos. Né? Foi uma dificuldade enorme comprar a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. E foi muito difícil. Mas quem podia imaginar deixa eu dizer, muita gente da própria Renovação disse que o Padre Jonas estava louco. Comprar uma rádio. Foram falar com Dom João Hipólito. E Dom João Hipólito disse: devagar. Nós tínhamos convidado Dom João Hipólito a fazer a bênção dos transmissores e a nova rádio. E o Dom João veio, embora o pessoal dissesse que o Padre Jonas estava louco, né? E vejam que a loucura do Padre Jonas junto com o seu avô, né, fez. Veja o que nós temos hoje de comunicação, de rádio, de televisão, de internet e tantas outras coisas. E as outras rádios pelas outras cidades que nós temos. E pelos meios de hoje, a nossa rádio é sintonizada, a nossa rádio e a nossa televisão são sintonizadas no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você está, você até com o celular, você sintoniza a TV Canção Nova. Só Deus para fazer esses milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. O que temos que fazer é acreditar, é ter fé. A fé remove montanhas. E o Evangelho de hoje é aquele em que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui foi um escândalo para as pessoas. Porque pensaram em carne, pensaram em antropófago. Mas Jesus não voltou atrás. Ele afirmou mais ainda. Daqui a pouco ele vê que os seus discípulos não estavam acreditando. E estavam saindo, e indo embora.
Daí ele voltou-se para os 12 apóstolos e disse: vocês também querem ir embora? Daí Pedro tomou a palavra, foi à frente, e ele era arrojado e disse: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos que tu és o Santo de Deus. E ficaram. O que diz isso para nós hoje? Aconteça o que acontecer, nós temos que tomar a atitude de Pedro. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. As ideologias andam por aí. A internet tem de tudo. E muita coisa levando nós a não termos fé, a não termos crença. O que temos que fazer e o que o Senhor quer para nós é isso. Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós sabemos e cremos que tu és o Filho de Deus. Que assim seja com cada um de nós. A fé realmente remove montanhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.